grande alegria podemos, como família, estarmos aqui com os irmãos. E é bastante difícil também, né? Porque eu tenho aqui, como o pastor Aparecido disse, né? Eu tenho os meus mestres aqui, né? Pastor Narciso, sua esposa, pastor Wilson, pastor Aparecido, né? E eu tenho essa igreja assim no meu coração, porque foi um seminário que eu recebi toda a minha bagagem, recebi as instruções, recebi visões da parte do Senhor, projetos, e ali eu pude experimentar uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Por isso eu louvo ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã com os irmãos e rever alguns rostinhos conhecidos, né? E meu desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Né? Eu e a minha família, nós temos assim passado por momentos assim, de grandes mudanças. Nós temos essa viagem agora, final de março, e nós estamos nos preparando assim, para uma experiência no campo missionário. Estamos orando para que o Senhor nos conduza. O nosso desejo é fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor ao Senhor. E eu recebi o convite do pastor Wilson, com muita alegria de poder estar aqui nesta manhã. Baixe sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Pai querido, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Porque sem Ti nada somos. Sem Ti não vamos a lugar nenhum. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Por isso, Pai, agora, vem o Teu Espírito Santo. O Senhor conhece cada coração aqui. Que o Senhor traga uma palavra específica a cada coração. Que todos nós aqui, Pai, saiamos aqui edificados e prontos para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Culto especial, culto de ceia, momento de celebração. E eu creio que esse momento foi um momento que o Senhor Jesus nos deixou para nós não nos esquecermos da grande obra de redenção, a grande obra do Senhor. O ser humano ele é falho, né? Ele tem uma memória curta, ele esquece muito fácil das coisas. Então o Senhor ele deixou esse memorial, esse momento ficou marcado na história da igreja, para que a cada instante, né, pudéssemos nos lembrar que nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E que eu quero compartilhar com a igreja algo que eu tenho vivido, que Deus tem colocado muito no meu coração assim. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Não podemos. Por isso, queridos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós não podemos tirar os nossos olhos do nosso Deus. Não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, mesmo sentado, gostaria que você acompanhasse essa leitura desse texto tão maravilhoso. Eu creio que você já ouviu muitas mensagens nesse texto, mas eu gostaria que o Senhor falasse ao nosso coração mais uma vez. Logo em seguida ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali, sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Amém? O vento cessou. Manter os olhos em Cristo, queridos. Manter os olhos em Cristo. É termos a garantia da bênção. É termos a garantia da vitória. É termos a certeza que nós vamos caminhar seguros. Eu creio que é isso que o Espírito de Deus tem soprado no nosso coração como família. Eu creio que é isso que nós precisamos hoje como igreja, vivendo num mundo tão corrido, tão cheio de transformações, tão cheio de mudanças. Precisamos manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse texto, ele nos mostra uma experiência maravilhosa que Pedro teve. O andar sobre as águas. Experiência tremenda. Mas a experiência, queridos, não é suficiente para, vivermos uma vida edificada em Cristo Jesus. Uma vida, fortalecida. Uma vida, que vai para uma direção segura. Creio que muitos aqui já tiveram experiências e mais experiências com o Senhor. Estou vendo aqui alguns irmãos com cabelos grisalhos. Quantas experiências vocês já tiveram com o Senhor? Quantas experiências nós tivemos? Mas isso não é garantia, de vitória. Porque as experiências, elas passam. Mas o que vai dar-nos um sustento, o que vai nos dar uma base, é o dia a dia. O dia a dia, quando eu olho para Cristo, quando eu mantenho os meus olhos em Cristo Jesus. E esse texto, ele nos mostra algumas coisas que nos fazem tirar os olhos de Jesus, que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Primeiro,